Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Que a paz de nosso Deus esteja com todos nós. Amém. Você pode se assentar por um momento? Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Seja bem-vinda aqui os visitantes, as pessoas que nos visitam nessa noite. Karina, Leidiane, Paola, Aline, André Lúcia e Valentina. Sejam bem-vindos. Ander Lúcia. Amém. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Que você possa desfrutar do Senhor nessa noite. Que nós possamos desfrutar do Senhor nessa noite. Você desfrutou de Jesus no dia de hoje? Você desfrutou da vida que Ele te deu hoje? Você desfrutou do seu café da manhã? Você desfrutou do seu acordar? Do seu almoçar? Do seu descanso? O Senhor Jesus, Ele morreu naquela cruz assim, bem como disse aqui a irmã Aparecida. Foi para que nós tivéssemos vida e que a gente tenha ela em abundância, transbordante. Amém? Glória a Deus. Estou muito feliz com o Senhor porque Ele falou profundamente hoje comigo. E hoje eu já me derramei na presença dEle. E essa semana eu fiz uma pergunta lá em casa a semana inteira. Para o povo lá de casa. Primeiramente para mim. Você reclama muito? A Dani está cansada de ouvir essa semana. Você reclama porque chove? Você reclama porque está sol? Você reclama porque não tem roupa para vir para a igreja? Hoje eu não tinha, custei achar uma roupa. Você reclama porque não tem um calçado novo? Você reclama muito? Irmãos, eu fiz essa pergunta a semana inteira, para mim e para os lá de casa. Talvez você viu esse videozinho na internet já, tem um tempo que ele circula por aí. E eu já havia assistido ele várias vezes. Esse videozinho um narrador mostrando crianças na fila, crianças da África na fila com um prato de comida, chorando, esperando a sua vez de comer. E durante o vídeo ele fala: você reclama muito? Eu já tinha visto esse vídeo dezenas de vezes, rolando na internet. Mas teve um dia que eu observei esse vídeo, eu fiz a pergunta para mim e eu me incomodei muito. Eu chorei nesse vídeo. E eu disse: Jéssica, por que você reclama muito? Nós estamos reclamando de quê? Do que nós estamos reclamando? Hoje, quando a Dani levantou, eu disse: Jesus está carregando a cruz nesse momento. Ele está passando pela via. Daqui a pouco ele vai ser pendurado no madeiro. Será que nós temos realmente motivos para reclamar? Amém? A minha mensagem não é essa não, mas o Senhor falou profundamente comigo sobre isso a semana toda. Por que nós murmuramos tanto? E essa reflexão eu fiz só para mim. Eu disse: Jéssica, para de murmurar. Você tem tantos motivos para agradecer, para ser grata. A nossa vida é tão mais alegre, tão mais feliz se a gente observar os detalhes que nós temos para agradecer em Deus. Amém, glória a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo
em Lucas. Parece que está tendo uma série de pregações em Lucas, eu não sei porquê. Lucas capítulo 24. Enquanto vocês encontram Lucas capítulo 24, o versículo 13, eu te faço outra pergunta. Você veio à igreja para cultuar a Deus? Se você veio à igreja, se você só veio à igreja para cultuar a Deus, se eu só vim à igreja para cultuar a Deus, eu estou errada. Eu vim à igreja para continuar cultuando a Deus. Porque eu já fiz isso o meu dia todo. Você já fez isso ao levantar. Aleluia. Amém? Lucas 24, a partir do 13. Um pouquinho de paciência que eu vou ler toda essa história, toda essa narrativa. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleófas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém, não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que reinasse Israel agora, sobretudo é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Ainda que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém, a ele não viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardios de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes em todas as escrituras o que dele estava escrito. Então chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez com que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou-o, e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e conheceram, mas ele desapareceu. E disseram para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. Amém. Você pode se sentar. Amém. Glória a Deus. No dia 24 de janeiro, eu estava fazendo um devocional e eu li essa passagem. E eu fiz algumas anotações, e a primeira anotação que eu fiz foi: hoje eu li essa palavra em lágrimas. O caminho de Emaús é uma passagem que sempre mexeu muito comigo, mas eu nunca ministrei sobre ela. E no dia 24 de janeiro eu deixei anotado lá no meu devocional que na minha próxima oportunidade eu traria essa passagem. Hoje eu quero falar sobre um caminho.
A palavra do Senhor diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Lá em João 14, todo mundo conhece esse versículo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não foi isso que Jesus disse? Então só tem um caminho. Ele é o caminho. Mas hoje eu quero falar sobre dois caminhos. Outros dois caminhos. E que caminhos são esses? Um dia, um homem. Amém. Amém? Amém. Um dia, um homem muito religioso, conhecia as Escrituras, guardava o sábado, cumpria as leis. Esse homem começa a conhecer um revolucionário, começa a ouvir sobre um revolucionário na época. Esse revolucionário era Jesus. Estava fazendo tumulto, estava criando ali montinhos, talvez, na cabeça dele. Estava desordenando ali tudo que eles conheciam. Esse homem, então, muito conhecedor da lei, começa a perseguir aqueles que acreditavam nesse Cristo, nesse cristianismo. Esse homem era Saulo, até então chamado de Saulo das Escrituras. Ele era um perseguidor dos cristãos. Só que um dia ele pediu autorização, falou assim: ó, eu quero ir para tal lugar, eu quero perseguir esses cristãos até a morte. Vou fazer o que for preciso. Então ele vai para Damasco. E no caminho de Damasco, Jesus se revela a ele. Não foi ele que encontrou Jesus, mas Jesus se colocou no caminho de Saulo. Esse é um caminho. Saulo estava com a espada, talvez ali, querendo matar cristãos. Mas Jesus se colocou naquele caminho e falou: ei, por que você está me perseguindo? Sou eu, Jesus. E algo sobrenatural acontece ali. Eu disse, sobrenatural. Saulo cai com o rosto em terra. A vida dele gira 360. E agora ele não queria matar os cristãos. Mas alguém ia querer matá-lo. Porque agora ele também era um cristão. E esse caminho que eu estou falando agora foi o caminho da conversão desse homem. O interessante é que o escritor que escreve isso, provavelmente Lucas, essa passagem está em Atos, num determinado momento ele começa a chamar Saulo de Paulo, porque Saulo também se chamava Paulo. Mas daí em diante só se vê o nome de Paulo na Bíblia. Agora então Paulo é perseguido por aqueles religiosos que ele também foi um dia. Esse caminho de Damasco foi o caminho da conversão de Paulo. Esse é um dos caminhos que eu quero trazer para nós. O caminho de Damasco. Um dia a Jéssica passou pelo caminho de Damasco. Um dia Jesus se colocou na minha frente. Eu acho interessante quando a gente fala assim, em tal data, em tal época, eu aceitei Jesus. A gente tem esse costume. Eu aceitei. Mas é ao contrário, é Jesus que se coloca na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. É Ele que nos aceita. Aleluia. É Ele que nos chama. E foi interessante o meu caminho de Damasco, que eu já era batizada, eu batizei aos 15 anos e converti na igreja presbiteriana Renovado de Goiânia. Frequentei um tempo depois a igreja presbiteriana do Brasil em Aparecida, depois eu frequentei a presbiteriana do Brasil aqui em Pires do Rio, com o saudoso pastor Santinônio. Eu já conhecia a palavra do Senhor.
Só que um dia, lá na igreja de Nova Vida, também com o saudoso pastor Oswaldei de Jesus, que não vive mais também. Um dia eu estava lá na igreja. A igreja presbiteriana já não tinha mais aqui em Pirituba, eu fiquei um tempo sem congregar. E comecei a frequentar a igreja Nova Vida. E ali foi o meu caminho de Damasco. Não tinha pregador de fora, não tinha pregação extraordinária, não tinha nada. Era um culto de quinta-feira, horário de verão, ainda sol, poucas pessoas na igreja. E ali o Senhor se colocou no meu caminho. Eu me senti tão constrangida, não tinha nada demais na igreja. Mas o Senhor me fez olhar quem eu era. E eu me constrangi na presença dEle. E ali eu entendi que o Senhor Jesus se colocou no meu caminho. Esse dia foi a minha estrada de Damasco. Você já passou pela estrada de Damasco? Você teve uma experiência sobrenatural com o Senhor? Glória a Deus. Você conseguiu entender o propósito, o chamado dele para você, quando ele te perguntou: por que me persegues? A partir de agora você vai fazer assim, assim e assim. Não é a tua vontade, mas agora é a minha. E quando a gente passa por esse caminho, passa por essa estrada, agora o Paulo virou santo, a Jéssica virou santo, você virou santo, não. Mas agora eu sei em quem eu tenho crido. E Ele é que nos fortalece. Esse é um caminho que eu quero abordar hoje. E que você possa ter passado por ele. Se você ainda não passou, o Senhor vai se colocar na sua estrada. Amém? Só que o texto que nós lemos fala de um outro caminho. Também. Lucas 24. No caminho de Emaús. O caminho de Paulo foi o caminho de conversão, onde ele caiu com o rosto em terra, onde Jesus se revelou a ele. Só que no caminho de Emaús, interessante é que Jesus aparece do nada. Eles estão caminhando, 2 discípulos caminhando, e de repente alguém, um forasteiro, um peregrino, alguém desconhecido, começa a caminhar. Imagina você caminhando numa estrada de terra. A palavra do Senhor diz que eles iriam caminhar 60 estádios. Daria umas 2 horas de caminhada, pastor? Uns 11 quilômetros, mais ou menos? Pensa você e um colega seu caminhando, de repente aparece alguém do nada e começa a caminhar do seu lado e fala: o que vocês estão falando aí? O que vocês estão conversando? Vocês acham mesmo que Jesus não sabia o que eles estavam falando? Do evento sobre ele? Na verdade, ele era o evento ao qual eles estavam falando? Só que Jesus chega e pergunta: o que vocês estão conversando? E Jesus agora começa a caminhar com eles. Não são 2 agora, são 3. E os discípulos que Jesus começa a caminhar não é um dos 12 escolhido. Era das pessoas que acompanhavam Jesus. Então Jesus começa a caminhar com esses 2. Um tem nome, Cleófas. Outro continua desconhecido. E Jesus pergunta: quais coisas? O que aconteceu em Jerusalém? E eles começam a falar: você não sabe? Ainda deu uma tirada em Jesus. Você não sabe não? Aquele profeta, grandioso em poder, em palavra, nós acreditamos neles, mas hoje já é o 3º dia que ele morreu. E nada aconteceu, pelo contrário, até o corpo sumiu. E eles contam a história de Jesus para a própria história. E Jesus caladinho só ouvindo. Quando eles terminam de falar, olha o que ele diz: ó nécios e tardios de coração, tardios para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Jesus pergunta isso a eles. E enquanto eles caminhavam essa caminhada aí de alguns quilômetros,
Jesus abre as Escrituras, começando por Moisés e pelos profetas, e explica e aponta a Cristo, tudo que deveria acontecer com ele, que estava escrito nas Escrituras, e começa a falar, explica, e fala sobre Moisés, e fala todos os profetas, Isaías, todos. Jesus teve tempo, a caminhada era longa. E eles, conversando, os 2 discípulos chegaram no seu destino. Jesus fez com que ele ia passar. E eles constrangeram Jesus: ó, fica com a gente. Já declinou o dia. Jesus então entra e parte. Quando ele parte o pão, os olhos daqueles discípulos são abertos. E eles reconhecem que ele é o Cristo. Só que um evento sobrenatural, assim como Paulo, acontece aqui também. Jesus desaparece. Simplesmente desaparece. E um comenta com o outro, fala assim: mas por um acaso não ardia no nosso coração quando ele ministrava os profetas? Quando ele ministrava a Escritura, não ardia no seu coração? E sabe o que eles fizeram? Aqui fala que na mesma hora eles voltaram o caminho. Na mesma. Quando Jesus se colocar no seu caminho, não termine de fazer o que você está fazendo. Não termine a refeição. Não termine aquele projeto. Quando Deus se colocar no seu caminho, não espere você ficar mais velho. Não espere você se casar. Não espere você terminar os estudos. Não espere você passar no concurso. Não espere abrir aquela porta de emprego. Na mesma hora, volte para aquilo que Ele te chamou. Porque aqueles 2 discípulos estavam em sentido contrário. Eles estavam desanimados pelo caminho. Eles estavam desesperançosos. Não tinha mais esperança. 3 dias já morreu, não fez nada, a gente estava esperando uma coisa e não aconteceu. Mas quando os olhos deles se abriram, na mesma hora, eles voltaram e foram anunciar: realmente, as mulheres tinham razão. Ele ressuscitou, ele vive. Glória a Deus. Como Jesus agiu com esses homens? Jesus usa o improvável. Jesus poderia ter se revelado para uma multidão, para os 12. Ele poderia ter feito um evento para se mostrar ressurreto. Mas ele vai lá e escolhe improváveis, desconhecidos. Quem é Cleófas? Quem é o outro discípulo? E Jesus, na simplicidade, no caminho, se revela a essas pessoas. Talvez eu e você sejamos improváveis. Quem é a igreja, o Brasil para Cristo, no Parque Santana? Improvável. Talvez você se pergunte: quem sou eu? Improvável. Que igrejinha é essa, pequenininha, só de uma porta, lá no Parque Santana, gente? Um bairro tão criticado às vezes na cidade, de periferia. Quem é essa igrejinha? Que igrejinha é essa no Parque Santana? Claro, eu também não sei quem é Cleófas e quem é o outro discípulo. Mas Jesus, ele tem um particular com cada um. E ele não precisa de plateia, de extraordinário para se revelar a ninguém. Talvez eu, você, a gente pense: não, mas eu preciso ir na igreja tal, porque o pastor lá é assim. Eu preciso ir lá no Congresso, em Anápolis, porque lá Deus vai falar. Não, ele fala: é aqui, é com você, no seu quarto, em qualquer lugar. Ele vai usar os lugares e as pessoas improváveis para se revelar. E de repente ele vai desaparecer. Ele vai jogar uma bomba na sua mão e vai sumir. Só que ele já leu as Escrituras para você, começando de Moisés. Ele caminhou com você, não se esqueça.
Talvez você ache que está sozinho. Aqueles 2 discípulos não sabiam que era Jesus que estava do lado deles. Porque talvez o comportamento deles seria diferente desde o início. Talvez você pense que está sozinho. Não, você não está. Eu não estou. Ele está bem do seu lado. Aleluia. Ele está aqui. Ele está caminhando conosco. Só que às vezes os nossos olhos estão vendados. Pelo nosso desânimo, sabe, igual esses discípulos aqui? Eles estavam retrocedendo o caminho, eles estavam saindo de Jerusalém. Não saia de Jerusalém. Eles estavam saindo, desanimados, talvez com a cabeça baixa, comentando um com o outro, reclamando, murmurando. Você viu? Talvez um até falou para o outro. Ah, mas eu te falei, né? Ei, você reclama muito? Talvez o dono do milagre está caminhando com você e você não enxergou. Talvez ele está do seu lado, mas ainda tem escamas. Sente à mesa com ele, porque foi no partir do pão que os 2 abriram os olhos e entenderam quem era Jesus. Glória a Deus. Eu fui imensamente impactada por essa mensagem hoje. Eu já li centenas de vezes o Caminho de Emaús. Eu confesso, quando eu vou lendo, eu começo a chorar. Essa passagem, eu não sei porquê, mas eu tenho uma intimidade profunda com ela. Como Jesus fala comigo. E hoje pela manhã, meditando, eu falava com o Senhor. Jesus, eu quero conhecer o Senhor. Eu quero reconhecer o Senhor aqui perto de mim, do meu lado. Que nós possamos deixar que o Senhor se revele a nós. E esses 2 caminhos eu trago para a nossa meditação. Jesus estava no caminho de Paulo. Jesus estava no caminho dos 2 discípulos. No caminho de Paulo acontece depois disso aqui. Depois que Jesus se revela a esses discípulos, depois que Jesus é assunto ao céu, é que ele se revela a Paulo e há conversão na vida dele. Que nós possamos entender o propósito do Senhor na nossa vida, que nós possamos entender que só Ele é capaz de transformar, assim como Ele transformou Paulo. Só Ele é capaz de transformar a nossa rota, assim como esses 2 discípulos que iam para a aldeia de Emaús, só que retornaram a Jerusalém. Talvez hoje é o dia de retornar. Talvez você vai ter que deixar a comida ainda na mesa e retornar. Porque quem te chamou vai te patrocinar. Ah não, mas ninguém me ouve. Quem te chamou? Os pastores dessa igreja? Quem te chamou? Foi aqui a igrejinha do Parque Santana? Quem te chamou? Você sabe quem te chamou para fazer alguma coisa? Quem chamou você? Quem me chamou? Não foi a pastora Renata. Não foi o pastor dela. Eles também foram chamados por alguém. Que eu possa me ater àquele que me chamou verdadeiramente. Amém? Glória a Deus. Quando foi que meu coração parou de arder com a mensagem da cruz? Quando foi que você começou a banalizar as Escrituras? Quando foi que você pegou a Bíblia e leu e isso não trouxe mudança nenhuma em você? Quando foi? Quando aqueles 2 discípulos pararam para pensar, eles disseram um para o outro: não ardia o nosso coração quando ele abriu as Escrituras e começou a falar? Que o seu coração possa arder continuamente com a palavra de Deus. Que o seu coração possa arder pelo Evangelho. Amém, igreja? Eu louvo a Deus pela minha oportunidade. Eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, nessa igreja, neste lugar. Eu sou grata ao Senhor pela minha casa, pela minha família. Ontem eu abracei a Dani, eu chorei com a Dani, eu agradeci a Deus pela vida dela, pela vida
do meu bebê. Você reclama muito? Ontem eu mandei para a pastora uma foto. Te mandei a foto? Do menino não, né? Só o áudio. O áudio da mãe de uma criança de 15 anos. Internado, em estado grave, entubado, com uma doença raríssima, sangrando, sem esperança, fígado sem funcionar, não pode fazer transplante, a doença não permite. Uma criança que eu dei aula, filho de uma amiga, nós congregamos juntos em Palmelo. Meu coração se rasgou. Eu confesso que eu chorei e nessa madrugada eu estava orando por essa vida. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe de todo o processo que cada um tem que passar. E a mensagem que eu quero deixar para você hoje é: não desvie do caminho. Não desvie do caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em meio à tribulação, eu até anotei aqui, em meio à tribulação, a mãe dessa criança fala, Jéssica falou, eu tenho esperança que Deus vai fazer. Eu tenho esperança. Aqueles 2 discípulos caminhavam por aquele caminho de Emaús, sem esperança, desanimados. E essa mãe, em meio a tudo isso, falou para mim, eu tenho esperança que Jesus vai fazer. Que os nossos olhos possam estar fitos nele. Ele fazendo ou não fazendo do jeito que a gente quer, ele continua sendo o mesmo, soberano, digno de ser adorado. Amém? Que a palavra do Senhor possa falar ao teu coração, assim como ela falou comigo, e que o Senhor se faça presente na nossa vida todos os dias. E como eu falei no início, você não veio aqui para cultuar a Deus, isso aqui é uma continuação do seu culto. Eu tenho que cultuar a Deus nos mínimos detalhes da minha casa, da minha família, do meu trabalho. Amém, igreja? Assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia, Pai. Nós queremos te agradecer, Pai, pela presença do Senhor em nossas vidas, Pai. Pai, que essa presença seja constante, seja todos os dias, todo momento, Pai. Que a presença do Senhor seja real em nossas vidas, Pai. E que nós possamos, Pai, compartilhar cada vez mais, Senhor, de momentos como esse, Pai, onde o Senhor se manifesta em nossas vidas, onde o Senhor nos limpa, onde o Senhor nos purifica, onde o Senhor nos restaura. Pai, nós queremos te pedir em nome do Senhor Jesus, Papai. Visita cada lar aqui representado, Pai, cada família aqui representada, seja alcançado pelo Senhor, Pai. Que a mão do Senhor vai de encontro, Papai, a necessidade de cada um dos teus filhos, Pai. Pai, eu clamo, Pai, eu suplico, Pai, pela vida dos seus filhos, Pai. Aqueles que não puderam estar aqui, que a mão do Senhor nos alcance, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Pai, da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, nos leve em segurança para os nossos lares, nos dê uma noite tranquila, uma noite de revigoramento, e que a misericórdia do Senhor venha se renovar em nossas vidas, até que o nosso Senhor Jesus volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todos sempre. Quando crêem, digam amém. O curso está encerrado em nome de Jesus.